Facebook. E tudo que é feito aqui a partir de agora é gravado, a gente coloca lá, posta, né? Como dizem aí, a gente faz subir, né, para o nosso canal e também para o nosso blog e no Twitter também. Nós estamos proclamando o Evangelho, tentando de todas as formas levar o Evangelho para que mais e mais pessoas recebam, conheçam a verdade e tenham oportunidade de obedecer a Deus. O mundo, irmãos e irmãs, eu travo uma luta muito grande, né? Porque os irmãos sabem que eu continuo estudando. E muitas coisas são contrárias àquilo que é ensinado, para aquilo que a palavra do Senhor diz. Muitas coisas são contrárias, né? Então, a gente tem que optar. E eu opto por seguir o nosso Senhor, é claro. Mas é uma luta, né? É uma luta muito grande, mas muito vocês não fazem ideia. Para a gente deixar as coisas mais ou menos niveladas. Mas Deus nos dá graça, nos dá inteligência e nos dá sabedoria para esse tipo de coisa acontecer, né? A prova de uma destas coisas oh, meu Deus, fugiu aqui. A hipnose, né? Eu não pratico. E tive que fazer o curso, mas daquele jeito, né? Daquele jeito, porque eu não aceito a hipnose, algo que mexa desta forma com a mente humana. Mas tudo bem. Lembrando que esse trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, contra mentira. Tem muita gente por aí que mostra uma coisa e é outra, completamente diferente. Né? Por causa disso que o nosso Senhor vai fazer arder no fogo do julgamento, o fogo que separa a palha do trigo, né? É por causa disso. Muita coisa vai sendo revelada dia após dia pela graça do nosso Senhor, pela compaixão do nosso Senhor. Não vê quem não quer, porque quem quiser ver está aí, para todo mundo ver isso. É só ter um pouquinho de observação. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por mim, pelos meus amados e amadas, em Cristo Jesus, te agradecer pelo mês que se foi, pelo mês que está chegando. Começou ontem, mas o primeiro dia que nós nos reunimos aqui é hoje, esta segunda-feira. Então é o primeiro dia útil do mês.
Te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai cuidar de cada um de nós neste mundo completamente insano. Este mundo não tem sanidade nenhuma. Se nós passarmos 1000 pessoas por teste de sanidade, eu creio que umas 10 ou 12 vão não estar normais, mas vão estar um pouquinho acima do ruim, porque o mundo está totalmente insano. Muitas pessoas estão completamente perdidas, entregues totalmente às suas emoções, literalmente entregue às emoções. E cristianismo não pode ser vivido à base de emoções. Cristianismo é fé, e fé não é emoção. Fé é crer em Deus, fé é crer em Cristo Jesus, a quem nenhum de nós viu e verá um dia, seja na salvação ou no julgamento. Senhor, aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. É por isso que a gente se reúne aqui. Não é para contar vantagem, nem para contar histórias, nem para falar da vida, é para adorar o Senhor. Aceita-nos como adoradores. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração, que eu faço e coloco aos teus pés, no santíssimo nome daquele a quem aguardamos vir buscar a noiva, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje eu vou misturar um pouquinho os assuntos aqui, porque eu creio que esse tipo de coisa precisa ser falado, né? Precisa ser expandido. Então eu convido você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32. Lucas 9, versículo 32. Tem a Bíblia aí? Pode abrir? Abra. Leia junto comigo. Não pode abrir a Bíblia? Ouça. Eu vou ler. E uma coisa, vou ler do jeitinho que está escrito aqui, viu? O que pode mudar é uma ou outra palavra na tradução. E ainda quando sei, ajudo dizendo, olha, na tua Bíblia pode estar assim, pode estar assado. Lucas, capítulo 9, versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Esse final de semana, você sabe que final de semana para mim é meio, não sei para você, mas para mim às vezes é torturante. Na maioria das vezes é difícil o final de semana para mim.
né? E eu não quero entrar em detalhes, porque não vale a pena. Mas é raro um final de semana, para mim, que não é regado à tortura, ao sofrimento mesmo, né? Fazer o quê? É assim que é a vida, né? Tem coisas, irmãos, que a gente ora e Deus resolve rapidamente, né? Tem coisas que a gente ora e o nosso Senhor entende que a gente precisa ir passando por aquilo para aprender. No meu caso, inclusive, para falar sobre isso, porque, obviamente, tem mais pessoas que passam por isso. É que às vezes as pessoas passam por determinadas coisas e não sabem como dar nome para isso. Não é? Então, quando a gente fala, a pessoa fala, olha, mas eu passo por isso, comigo é assim, não é? Eu já passei, olha, não sabia disso, daquilo outro. E é isso que se chama comunhão. Comum, união. A palavra comunhão é a junção dessas duas palavras. Comum mais união. Forma comunhão. Enfim. A gente fica muito triste quando acontece com a gente coisas que nos desagradam. Não ficamos? Né? Tem gente que não mostra tristeza. Eu tenho esse defeito. Não sei se é um defeito. Eu acho que é. Eu prefiro tratar como defeito. Grave. Eu não sei esconder as coisas. Eu não sou de esconder. Nada. Eu esconder para quê? Não é? Então eu mostro muito na minha cara, assim, que eu estou bem, ou que eu não estou bem, ou que eu estou mais ou menos, né? E tem pessoas que escondem isso, conseguem camuflar esse tipo de coisa. Por causa disso que 100% praticamente das fotos que você vê nas redes sociais, está todo mundo rindo, feliz, alegre. E aí tem gente que olha para aquilo e fala assim, caramba, só eu que estou triste? Não existe gente triste nesse mundo? Claro que existe, a maioria das pessoas são tristes. Estão tristes. É que as pessoas querem mostrar uma falsa felicidade. Tudo falso. Né? Como novela. É uma coisa falsa. Baseado em fatos reais. Mas aquilo é falso. Aquilo que lá é trabalho de ator, de atriz, de diretor, enfim. Todo mundo tem problema, e nem todo mundo que está rindo o meu também, Jaico, é isso que eu estou dizendo. Meu semblante me entrega. Eu não sei ficar rindo se as coisas não estão bem. E também não sou assim para que as pessoas tenham algum tipo de preocupação. Não, é porque eu sou assim mesmo. Eu não sei ficar, sabe, escondendo. Eu já não estou. E também não é caso, às vezes, de ficar contando, nada disso. Se a gente é assim, e nós somos imagem e semelhança de Deus, imagina a tristeza do nosso Deus quando este mundo de gente falha,
erra, peca deliberadamente. Alguns pecam por ignorância, o que não deixa de ser pecado. Outros pecam porque acham mais fácil pecar. Acham mais fácil. Imagina a tristeza de Deus quando nós pecamos. Imagina. Mas Deus fica triste? Claro que fica. Né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu não sei como que Deus fica triste. Eu não sei. Mas eu sei que ele fica. Porque a Bíblia diz que fica. Porque, é claro, eu sei, Jesus chorou. Quem chorou foi o Jesus homem. Eu sei disso, claro. Mas ele era Deus também. Jesus, certa vez, pegou algumas varas, chicote, e agrediu alguns homens lá no templo, do lado de fora do templo. Homens que estavam fazendo negócios num lugar que era exclusivamente para receber a palavra de Deus. Então, Deus entristece com determinadas atitudes que nós temos. E as pessoas precisam. Eu sei que isso não vai acontecer, porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que o mundo está ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. O mundo está caindo, afundando. Quando eu digo o mundo, eu digo as pessoas deste mundo. Os seres humanos. Ser humano fazendo coisas horríveis, seguindo seitas, seguindo heresia, alguns até guerreando a favor disso, fazendo guerra em nome de Deus. Eu acho que não precisava tudo isso, sabe? Claro, eu acho não, eu tenho convicção que não precisava disso tudo. Mas é que a maioria de nós, a grande maioria, até dos cristãos, são pessoas que dormem espiritualmente. O espírito está dormitando. A Bíblia usa esse termo, a Bíblia não usa cochilando, tirando uma soneca. A Bíblia diz dormitar, quer dizer cochilar, né? Ela diz até que o Senhor não dormita, ele nem cochilar ele cochila. Mas as pessoas estão assim, dormindo, com o espírito dormindo. O corpo às vezes está acordado, à base desses energéticos aí. Eu não sei, eu andei falando aí para umas pessoas semana passada. Não sei se gostam ou se não gostam. E também não estou preocupado se gostam ou não. Eu me preocupo assim. Eu sei, se eu não falo, acontece alguma coisa, eu vou me sentir culpado. Eu deveria ter falado. Agora, se eu falo e a pessoa não olha mais na minha cara, bom, é a minha parte, a parte que me cabe, o meu copozinho de água, eu joguei para apagar o incêndio. Né? Falei, gente, parem de usar esses energéticos. Isso mata.
Aí a pessoa toma um energético, energético tem taurina, cafeína e um monte de coisa lá. Coração do... Por que o sujeito fica ligado? Porque o coração dispara. Aí ele vai e toma com vodka, com uísque, com cachaça, com gin. Meu Deus! O sujeito fica ligado mesmo. Tem gente que tem ataque cardíaco jovem. Falei para algumas pessoas, olha, isso não faz bem. É claro que a indústria de energético não vai falar isso para você. Mas as pessoas estão dormindo. As pessoas dormem. E esse final de semana eu estava imaginando a tristeza. Nunca aconteceu comigo. De um pai ou de uma mãe ir buscar um filho bêbado, né, num determinado lugar. Eu estava imaginando isso esse final de semana. A tristeza que deve dar para um pai, né? Um filho de 18, 19, 20 e poucos anos. É uma tristeza profunda, imagino eu. Se nós que somos homens maus, inclinados ao pecado, né? Um pai buscar uma filha, e deve ser uma coisa, olha, terrível. Eu imagino que é assim o fim da linha. Daí para frente não tem uma linha para o trem seguir. E se a gente ficar triste quando alguém muito próximo, querido, um filho, por exemplo, faz isso, você imagina Deus. Imagina Deus que enviou o seu próprio filho, para que a gente pudesse ser filho hoje também, para morrer por nós, e hoje Deus vê o homem nessa draga que o homem está, nesta maldade que o homem está. Eu não sei se você observa, não que eu seja mais, não, é que eu fico observando, meu Deus, eu gosto muito de ver filme no YouTube e tal, né? Vocês já observaram a maioria dos anúncios que aparecem no YouTube do que são, do que se trata? Vocês já fizeram essa? É de investimento. Como se nós morássemos na Suíça. Investir o quê, meu Deus? As pessoas só pensam nisso. Eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir. Eu não sou economista, não entendo nada de economia. Nada, absolutamente nada. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão dormindo. Dormindo. E quem está entrando nesta onda de investir, você está observando que eu estou falando de várias coisas, porque as coisas estão aqui e eu preciso falar. Se você gostar ou não, é problema seu, você desculpa a minha grosseria. Ah, não vou mais ver. Tudo bem, não ouça mais. Eu vou ficar triste, mas a tristeza passa. Quem está entrando nesta onda, eu não sei se amanhã, depois, vai se dar não. Porque o nosso maior investimento é no céu. Não adianta você ter rendimentos espetaculares aqui nesta terra, porque isso tudo fica. E quem recebe a herança
vai zombar de você. Agora, eu acho um absurdo num país de gente pobre, porque o nosso país é de gente pobre. Pobre. Está cheio de cidade aí que não tem esgoto. Não tem, é bonito, né? Ou politicamente correto, não chama de esgoto. Chama de saneamento básico. É esgoto. Ainda se fica 4, 5, 6 horas numa UPA para ser atendido e mal, pessimamente atendido por médicos e funcionários que acham, imaginam que estão fazendo um favor para você, que é de graça. De graça não tem nada, porque até o dia 29, do dia 2 de janeiro ao dia 29 de maio, nós, todos que trabalhamos para pagar imposto, para pagar essa gente, para pagar funcionário público, municipal, estadual e federal. Então, de graça não tem nada. Nosso povo dorme. Eu vejo aqui na internet, eu vejo uma disputa, sabe, entre um candidato derrotado e um que é presidente. Eu vejo uma disputa, parece que estão ali. Ai, esse está salvando o Brasil, aquele salvaria. Que vontade de falar, mas não posso, por uma questão de bom senso. Mas se pegar tudo isso, colocar num liquidificador, o que ganhou, o que perdeu, a classe política brasileira, a classe dos banqueiros, grande parte dos comerciantes, dos burgueses, e colocar tudo num liquidificador e bater, ninguém vai aguentar o cheiro. Você entendeu, né? E as pessoas ficam brigando, defendendo o outro. O outro era um pobre miserável que mal sabia assinar o nome. Hoje é um dos homens mais ricos do país. O outro disse que ia fazer acontecer, não sei o quê, não fez nada, porque está tudo como dantes no quartel de Abrantes, quer dizer, está tudo como estava antes. Não mudou nada. E as pessoas estão lutando, brigando, estão dormindo do jeitinho que estava Pedro e seus companheiros. O Brasil dorme. E a glória de Jesus está aí. Ninguém vê. Por que não vê? Porque estão dormindo, como estava Pedro. Pedro e os companheiros. Só acordaram e viram uma coisinha de nada da glória de Jesus. É o que está acontecendo com a gente. A gente está pegando uma coisinha de nada, uma coisinha ali da glória de Jesus, porque nós estamos... Eu estou falando tudo isso para mostrar como é que a gente dorme. A gente dorme dentro da igreja, a gente dorme em casa, o pessoal dorme no trabalho. Este país é o país da desonestidade. Você quer um lugar de gente desonesta? Brasil. Tem gente honesta? Claro que tem, mas ser honesto, cá entre nós, não é mérito. Todo mundo deve ser honesto. É normal ser honesto. Quem é honesto não precisa ganhar medalha. Né? Que a gente vê que o sujeito salvou não sei quem na enxurrada. Vamos dar uma medalha. Não, mas qualquer um. Se você vê alguém rolando ali, você tem condição de salvar, você vai lá e puxa a pessoa. Que dá medalha o quê? Mas as pessoas
tem gente boa nesse país. Não, a Bíblia diz que bom é só Deus. Não, mas não tem. Aí o pessoal que fica alimentando aquelas pessoas que não têm o que comer, mas quem deveria fazer isso não é essa entidade, aquela entidade, porque todas fazem para angariar status. Quem deveria fazer isso são os governos municipais, estaduais e federais. Porque onde que eles usam o dinheiro? Fora os cabides de emprego que bombam. Tem coisa que a gente não pode falar, a gente sabe, mas a gente não tem como comprovar, entendeu? Eu não tenho, não sou investigador. É em Campinas, é em Valinhos, é em Sumaré, é em outro. Cabide de emprego não falta. Isso é desonestidade, porque o cabide de emprego coloca alguém num lugar ganhando muito, porque é amigo, é conhecido, é parente de alguém. Desonestidade, por quê? Porque o Brasil dorme. E quem dorme, nós dormimos, né? Porque outro dia era show de não sei quem, as pessoas gritavam, eu vi a histeria, né? Até fralda as pessoas usavam. Eu não sei, que idiotice, como o nosso povo é idiota, como o nosso povo é pequeno, como o nosso povo não tem base familiar, não tem estrutura, não tem educação. E continua aquela farra que aluno não precisa estudar. Aluno, para de estudar. Porque chega no final do ano, o professor é obrigado a passar você. Porque a diretora obriga, porque o secretário obriga. Entendeu? E o professor passa, ué. Continua, não mudou isso. Mudou o governador, mudaram os prefeitos e continua. Por causa disso que criança não sabe fazer conta de vezes, né? Multiplicação, não sabe dividir. Tabuada, não sabem, porque o nosso povo dorme. E quem dorme perde o melhor. Se Pedro não tivesse dormido, por exemplo, nesta passagem de Lucas 9:32, se ele tivesse acordado, ele teria visto a glória do nosso Deus. As pessoas de Belém, por exemplo, dormiam também. Os escribas, vocês estão entendendo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Os escribas da época também estavam dormindo pela primeira vez que veio Jesus. Estava todo mundo dormindo. As pessoas já sabiam antecipadamente, como nós sabemos tanta coisa. Isso que eu estou falando aqui é novidade para alguém? Será que eu estou contando? Não, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Não tem ninguém aqui que é inocente, não é? Do mesmo jeito que as pessoas da época de Jesus sabiam tudo. Por causa disso que não tem nenhum inocente na face. Ele morreu, mas ele era inocente. Ele podia ser inocente desse crime, mas inocente ele não era. Porque todo mundo da época de Jesus saberia onde Jesus nasceria. Não sabia?
Estava lá escrito já, o Jesus vai nascer assim, Belém, papá, papapi, a mãe, não sei o quê, o pai, não sei o quê, de Davi, papapi. Ninguém foi lá para Belém. E não experimentaram a glória e a alegria dos pastores que encontraram Jesus. E mesmo sabendo de tudo, como nós sabemos de tudo. Ó, isso aqui vai virar um caos, esse negócio de dinheiro, isso aqui vai ter um controle mundial, não sei o quê. E os tontos, os bobos, os sonecas estão correndo. Vamos investir, investe aqui. Não, agora é ali. O sujeito passa o dia na frente de uma máquina dessa daqui, vendo aqueles gráficos que sobe, que desce. Os próprios pastores que viram Jesus, viram a estrela, eles mudaram de vida? Não, continuaram lá com as cabras, com os carneiros, e vamos que vamos. Irmãos, Jesus vem em breve. E eu digo aqui, vocês querem que eu vou dizer de novo, porque eu posso morrer hoje, ou o arrebatamento pode ser hoje, né? Sei lá. Você sabe o que vão falar dos que forem verdadeiramente arrebatados? Olha, eles foram abduzidos, foram levados por seres de outro planeta. Porque tem pastor aí, é só você ver no YouTube, que já diz que os anjos são alienígenas, estão ensinando isso. Então o que eu estou falando há anos sobre isso aqui que eu acabei de falar, não vou repetir, está aí, está acontecendo já. Por quê? Porque nós estamos dormindo. E ronca, e baba, e dorme. Pedro, João e Tiago dormiram no monte da transfiguração. Não experimentaram nada da glória de Deus. Porque eles estavam dominados pelo sono. E quando acordaram subitamente, né? Viram lá uma coisinha de nada. E Pedro, olha só como é que... Vê se não é a mesma coisa. Ainda Pedro diz assim para Jesus: Mestre, que bom é estarmos aqui. Mas você não viu nada, Pedro? Como é que bom? Bom se ia ver se você tivesse visto. Eu estou dormindo, você está dormindo, nós estamos dormindo. Irmão, irmã, desperta do sono espiritual. Meu tempo está vencido aqui. Jesus quer que nós tenhamos contato com a glória dele, porque o fim está extremamente mais perto hoje do que estava ontem. Mas eu ouço falar isso. Pois é. Aqueles que ouviram lá atrás já foram. Nós estamos ouvindo aqui. Será que nós vamos sem tudo isso acontecer? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, desperta-nos, Senhor, do sono. Que a gente pare, Senhor, de ficar com coisinha boba que não leva a nada, porque é isso mesmo que eles querem. Que a gente fique um tique-tique um com o outro, porque ninguém vai resolver a nossa vida. Ninguém. Nem prefeito, nem vereador, nem deputado estadual, nem governador, nem deputado federal, nem senador, muito menos presidente. Vamos acordar, gente. O fim está aí, ó. Batendo as portas. Fala conosco, Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.